Estamos de volta. É saudade do gigante da educação. Ó, vou até tirar minha cabeça aqui, ó. Aqui, ó, que saudade. Senhoras e senhores, esse cara tá na educação desde o berço. Não é brincadeira, não. Ele vem de uma linhagem, desde a família, desde o avô, que trabalha com a educação e vem contribuindo com o nosso país através de um trabalho muito bacana. E não valesse tudo isso, ele ainda nos surpreendeu construindo essa ideia espetacular que é do Gigantes da Educação, que tem trazido para as redes sociais, para as mídias, um bate-papo sobre a importância da educação para o nosso país, as necessidades de mudança, aquilo que a gente está muito bem e aquilo que a gente pode melhorar. Sempre muito bom recebê-lo aqui, meu amigo Edson Agatti. Seja muito bem-vindo, mano velho. Obrigado, Léo. Obrigado pela apresentação e estou muito satisfeito de estar aqui de novo. Saudade de você, cara. Pois é, não estamos numa segunda-feira, numa quarta-feira, né? Sempre era segunda-feira, né? Era segunda-feira sempre, segunda-feira, 11 horas. Agora estamos aqui numa quarta-feira. Um pouquinho mais cedo. Um pouquinho mais cedo. E temos uma convidada super especial aqui com a gente, cara, né? Super especial. Tiramos o Edson das férias dos Gigantes, porque na faculdade continua trabalhando sem parar, para poder ter esse programa aqui. É isso aí. Estamos aqui com a Dila Lira, que é diretora do Colégio Sério. Seja bem-vinda, Dila. Muito obrigada, meninos. Então vamos começar aqui primeiro falando sobre a Dila, a sua história, né? Depois a gente... quase que eu derrubei o copo. Depois a gente entra no mais informações sobre o colégio. Dila, conta um pouco pra gente, como que você começou a trabalhar com educação? Qual que é a sua história? Bom, eu não ia trabalhar com educação. Eu não ia ser professora, na verdade, eu ia ser jornalista. Olha só! E aí, no vestibular para jornalismo, eu passei muito mal, tive uma crise de ansiedade, por isso hoje eu entendo bem quando os meus alunos têm crise de ansiedade. Eu entendo o que é a pressão do vestibular, sempre trabalho muito isso com eles. E aí eu não consegui fazer a prova para jornalismo. E minha família fez a minha inscrição em letras na Católica, porque eu sempre gostei de língua portuguesa, de leituras. E eu fiz o vestibular sem a menor pretensão, obviamente passei, não tinha pressão de ter que passar, passei. Mas tinha um problema, né? Como é que você paga o colégio quando você não é de uma família rica? Como é que você paga uma faculdade particular? É uma faculdade particular. E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos e no segundo semestre da faculdade eu consegui contrato temporário. Na época era bem diferente o processo de contrato temporário. Eu comecei a dar aula no contrato temporário na Secretaria de Educação, lá na Samambaia, numa escola chamada 411, à noite. E eu comecei a me apaixonar muito por aquilo. Eu não tinha time de futebol, eu virei flamenguista. Hoje toda a minha família é flamenguista por causa disso. Porque os meus alunos, a maioria eram flamenguistas. Eu quero agradecer aí, ó, os alunos lá de Samambaia, parabéns, hein? Exatamente. E aí, para eu poder ter assunto com eles, entrei para o Conselho dos Direitos da Mulher, porque eu tinha muita aluna que sofria violência. E eu fui trabalhando, fui me apegando a eles. E quando chegou no dia do meu aniversário, que é 14 de outubro, eles descobriram que era o meu aniversário. O Roriz, nosso governador na época, tinha feito uns canteiros na Samambaia. Eles foram desses canteiros, gente, e arrancaram todas as flores. O canteiro ficou horrível depois. Mas eles pegaram as flores, arrumaram bonitinho e enfeitaram uma sala para mim, para poder fazer uma surpresa. Que legal! E aí, na hora que eu entrei naquela sala, que eles cantaram parabéns, eu pensei, gente, eu nunca mais quero sair disso aqui. É isso que eu quero pro resto da minha vida. Que legal, E eu nunca mais especial. pensei em ter nenhuma outra profissão. Eu resolvi que eu ficaria na educação. Só que aí, estudando na Católica, eu descobri também o que era educação privada. Que é uma educação diferente, porque você tem mais recursos. E quando você tem recurso, fazer educação se torna ainda maior. E aí eu achei o meu quadradinho na educação privada. Eu ia todo semestre lá no Colégio da Católica e entregava meu currículo para eles. Aí eles falavam assim, mas você não é formado. Eu falava, eu sei, mas eu quero que vocês lembrem de mim. E aí, realmente, um dia eles lembraram, me chamaram, e eu passei 10 anos como professora e coordenadora na Católica, e depois mais 3 como consultora particular. E aí, nestes anos da Católica... no Colégio Católico? No Colégio da Católica. Que legal. Foram 10 anos muito bons que eu tive lá dentro, fui muito feliz. Gosto muito, inclusive, ainda da Católica. Que a Católica, né, tem a universidade, que é famosa, mas também tem um colégio, né? E tem o colégio, isso. E aí, eu comecei a conhecer o pessoal das editoras. E eles começaram a me chamar para dar palestras, assessorias, mas isso frila. E aí um dia surgiu a oportunidade de ser assessora pedagógica do professor William Roberto Cereja, que é o maior autor de língua portuguesa. Eu, professora de língua portuguesa, apaixonada por ele, falei, vou fazer de tudo para passar nesse processo, né? Passei,
e fui trabalhar com ele. Então, eu me tornei assessora dele, eu representava ele aqui em Brasília. E isso foi maravilhoso, porque eu conheci muito mais escolas, porque eu entrava em todas as escolas de Brasília, eu tinha acesso às redes de Você era ensino assessora dele, dele. ele era o quê? Um autor de... Ele é um autor de livro didático. Ah, E aí, entendi. na época... Ele vendia livros para as escolas. Sim. Ah, E legal. na época ele tinha uma assessora em cada estado para poder representá-lo junto às escolas. Então a gente representava o próprio autor, né? E aí com isso eu trabalhei, adorei também, fiz muitos conhecidos, conheci muitas escolas, entendi mais de outras metodologias. Porque quando você está numa escola só há muitos anos, acaba que você conhece aquele mundo muito bem, mas você não conhece fora. Quando você entra num trabalho desse de assessoria, de consultoria, você entra em outras redes, em outras escolas, você consegue descobrir novas metodologias, novas formas de trabalho. Isso dá pra gente um know-how diferente, porque você vê muita coisa que dá certo e muita coisa que não dá certo. Uhum. Né? Isso te prepara de outras maneiras. Inclusive, nessa época, eu descobri uma metodologia que eu não conhecia, que se chama aprendizagem significativa. Eu me apaixonei por essa metodologia de ensino. Hoje é o referencial teórico metodológico que eu uso nas escolas que eu trabalho. Então, foi graças a esse trabalho. Mas eu estava na editora Saraiva, com Cereja, e a editora Abril me chamou, porque eles gostaram do que eu estava fazendo lá, eles me chamaram. E por que que eu fui? Porque o desafio era muito interessante. Eu sou de língua portuguesa, eu ia trabalhar com os professores de matemática, ciências, geografia, eu ia trabalhar com as outras disciplinas. Eu falei, eu vou, porque a gente tem sempre que aprender mais. Legal. E aí eu fui para trabalhar com os outros autores. Então, eu fui assessora do Luiz Roberto Dante, do Fernando G, de outros autores de outras áreas. E também foi muito bom. Só que aí, nessa época, teve um probleminha. Eu estava atendendo 3 estados. Eu estava atendendo Brasília, Goiás e Mato Grosso. E quando era necessário, eu também atendi o norte do Brasil. O norte eu conheci Você tinha que todo. viajar para esse lugar Viajar. todo? Então, chegou o ponto de eu ficar uma semana em Brasília e uma semana fora. Uma semana em Brasília e uma semana fora. Ah, E aí, eu tava com a minha terceira filha novinha. Eu falei, gente, vou ter que escolher. Vou voltar para as escolas. E aí, as escolas que eu visitava, eu comecei a falar, gente, quero voltar. Se tiver uma vaga, me chama de volta. E uma escola me chamou, Santo Antônio. Eu achei que era uma entrevista para professora. Cheguei lá, me disseram que era para coordenadora. E, na verdade, eles estavam escolhendo a próxima diretora. Olha só. E eu não sabia. E aí, eu passei Você no estava sendo processo. entrevistada sem saber qual que era a posição? Sem saber. Eu estava achando que era para professora, cheguei lá, me falaram, não, é para coordenadora. E aí, no final do processo inteiro, quando eles me selecionaram, eles falaram, a gente queria você para diretora. Olha que legal. Mas eu nunca tinha sido diretora. Então, foi terrível, gente. Tudo que podia dar errado com um ser humano deu. Vocês não imaginam quanta coisa aconteceu nesse 1 ano e meio que eu fiquei lá. O que foi o maior impacto, assim, de fazer a transição de... Você tinha experiência como professora e depois como assessora Sim, de autores, né? isso. Aí, de repente, você passou a um cargo de direção, que fez um pulo direto, né? Para Exatamente. liderar um monte de gente. E o que foi a maior diferença que você sentiu? Se a gente puder botar o logo dos Gigantes ali também, Carol, ali atrás, qual que foi o maior impacto que você sentiu ali também de fazer essa transição para virar diretora? Primeiro, a falta de experiência no cargo, a falta de bagagem me fez cometer vários erros. Isso eu tenho plena consciência, né? O que eu senti mais dificuldade foi justamente isso. Eu não tive a preparação que eu precisava. Quando eu fui ser assessora, eu tive toda uma preparação. Eu fui estudar com Cereja, fiquei uma semana estudando com ele, estudei 1 mês em casa. E de um dia para o outro eu virei diretora. Eu tinha a formação, mas eu não tinha a bagagem que era necessária. E isso é muito difícil, quando você chega num lugar que de um dia para o outro você tem que mudar toda uma cultura. E foi exatamente isso que aconteceu. O Santo Antônio estava passando por uma transição. Ele estava saindo de uma escola muito tradicional para entrar numa metodologia nova, trazida pelo Grupo Bom Jesus, lá do Sul, Aham, que justamente trabalhava com aprendizagem significativa. aham. Então, foi uma quebra de padrões muito grande. E quando a gente não tem a preparação necessária para isso, isso é um grande choque. Então, lidar com essa mudança, para mim, foi a parte mais difícil. Porque eu tinha um público que esperava uma coisa e eu precisava entregar outra. E como é que você faz isso quando você não está conversando com o público que você está atendendo? Sim, Então, isso para mim foi a maior dificuldade de todas. sim, Você sim. tem um processo, ao meu ver, muito desafiador, porque quando você fala de escola, você tem o cliente imediato que é o aluno,
Sim, Você tem outro cliente que, de certa forma, é imediato também, que são os próprios pais. sim. E você, no processo de mudança, ainda tem um desafio da própria equipe interna, de abraçar esse processo de mudança também. Algumas escolas, não são todas, tem uma separação quando se fala sobre diretoria, né? Às vezes você tem um diretor administrativo e tem um diretor pedagógico. Sim. No caso seu lá, era um diretor único? Lá eu tinha uma pessoa que fazia parte administrativa, mas a gente trabalhava bem junto. Uhum. Muito junto mesmo. Mas, como eu disse, realmente foi bem ruim. Eu não tenho vergonha de dizer, porque eu acho que a gente também precisa dizer quando a gente erra, né? Quando as coisas não são tão bem. E aí eu saí de lá. Lembro que eu saí numa segunda-feira. Na terça-feira, o Alub, que era a rede Alub, que aqui em Brasília foi muito famosa, me Muito. contratou. Olha só. Foi, então eu saí de um, entrei no outro. Foi que ano isso? Foi, acho que 2015, se não me falha a memória, 14, 15. O Alub ainda Interessante. era Era o a rede Alexandre Alub, ainda? era o Alexandre Crispi. Legal. Isso. E aí eu fui para a Rede Alub, aí eu fui com uma outra perspectiva, eu fui com um outro olhar sobre direção, e lá deu muito certo. Lá eu fiquei, todos os anos que eu fiquei lá, até final de 2017, na unidade da Vicente Pires. Fui muito feliz, tinha uma comunidade que eu consegui envolver, que eu consegui trabalhar, a gente conseguiu fazer a escola crescer Ali você vai como diretora. como diretora. Então, assim, foi muito bom realmente. Lá foi uma experiência diferente. Mas aí, quando o Alexandre Crispi vendeu, ele já tinha vendido uma parte, né, do Alub. Quando ele vendeu o restinho, eu falei, gente, acho que eu vou embora daqui. E graças a Deus que eu fui embora ali, porque o pessoal que ficou, infelizmente, no ano seguinte, né, foi muito triste tudo que aconteceu com o colégio. Eu saí um ano antes do fechamento do Alub. Ah, E aí eu estava procurando realmente outra escola, mas eu recebi uma ligação. Alguém me ligou e falou que a professora Eda, a Ó. dona do Centro Universitário IESB, queria me IESB. conhecer. que A legal. professora Eda tem a faculdade, que é hoje um dos maiores centros universitários, né, da nossa cidade. É um Sim, centro já foi universitário entrevistada aqui incrível. no Gigantes. Ela é maravilhosa, ela é incrível. E ela, gente, o sonho dela era ter um colégio. Sim. Na verdade, antes de montar a faculdade, o sonho dela era ter um colégio. E aí ela me chamou, e aí ela gostou de mim e tudo, e ela me deu o desafio de montar um colégio em 40 dias. Ó, pessoal, só vai um adendo aqui para quem está acompanhando, não é de Brasília. O IESB, ele funciona naquilo que a gente chama de plano piloto. Né? A gente está falando de... Ele atende... Está muito ligado ali à classe A e B, a região, pelo menos, né? E vocês vão com um desafio muito grande, porque vocês foram para a periferia. Abriu uma porque- escola periférica de Brasília, é na Ceilândia. Isso. Maior, entre aspas, cidade do Distrito Federal. Que desafio, hein? Exatamente. Você, então, que inaugurou o IESB lá na O Ceilândia. colégio do IESB na Ceilândia. Sabe que a gente já falou de você, mas você sabia que era você? É mesmo. Com a própria professora Eda. É verdade. Que legal, que É. legal. Pois é, fui eu. Ela me deu 40 dias, assim, e ela é fantástica. Ela me deu 3 palavras. Ela falou, Dila, eu quero um colégio inovador, revolucionário e grande. Então, eu tinha a missão de fazer um colégio desse jeito, né? Ainda mais trabalhando com ela, tem que A ser cara da realmente. professora Eda, né? Não é? Inovador, revolucionário e grande. Grande. Muito revolucionária. E aí, em 40 dias, eu consegui, eu reescrevi toda a proposta pedagógica, casando com aquilo que o IESB já trabalha, né? Consegui captar 115 alunos, foi 115 a 120 mais ou menos, montamos 40 dias. em 40 dias, gente. É de um Montamos colégio que não existia, hein, pessoal? um colégio que não existia. Como é que você Caramba. convence os pais sobre um colégio que não existe? Tinha o nome IESB, claro, mas a gente teve que apresentar uma proposta muito consolidada. O que que eu fiz? Eu contratei um aluno meu, que era do Alub, para ele apresentar a escola para os pais. Então, ele apresentava como seria a escola onde ele ia estudar. E aí os pais ficavam encantados com Que era isso, a né? sua proposta, né? A Se minha você estava proposta. chamando alguém que era ex-aluno de uma outra escola que você estava. Exatamente, ele estava apresentando a minha proposta. E aí, com isso, a gente conseguiu. Abrimos 4 turmas de ensino médio, né, e fizemos o primeiro ano do colégio. Foi muito inovador, porque a gente trouxe propostas muito desafiadoras, muito novas, né? Eu queria que os meninos tivessem aula de gastronomia, nutrição. E aí a professora Eda, com a visão dela, virou para mim e falou assim, Dila, você sabe clubes de escolas americanas? Bastou ela falar isso. Eu falei, sei, já entendi. Montamos os clubes, então os alunos ficavam no período da manhã e no período da tarde eles tinham os clubes onde eles desenvolviam habilidades, várias habilidades. Cozinha, dança, música, teatro, literatura. Então a gente trabalhava muito completo com eles. Que Isso legal. foi muito inovador e foi muito revolucionário dentro da Ceilândia, um colégio assim. E aí, no ano seguinte, eu tive um apelo muito grande do público para abrir o Fundamental 2, o sexto ao nono ano. Nós abrimos. E aí, nós passamos de 115 para 520 alunos em um ano.
Caramba, Foi. que legal. De 4, a gente passou para 14 turmas, tanto que ela teve que me dar um bloco inteiro. Eu tinha umas salinhas ali espremidas, ela me deu um bloco inteiro e a gente fez o colégio bem maior, né? Isso foi 2019. O colégio nasceu em 2018 e 2019. 2020 veio a pandemia. A gente não perdeu aluno. E o IESB tinha a Blackboard, que era uma plataforma maravilhosa, que ela já tinha trazido dos Estados Unidos. E graças a isso, a gente conseguiu colocar muito rápido as aulas online. Eu e os professores na pandemia, nós estudamos muito, porque eu gosto muito de estudar o que a gente vai fazer. E nós estudamos muito, gente. Mas eram horas e horas de estudo que vocês não têm noção. A gente passou sábado, domingo estudando e conseguimos. A gente montou uma aula online tão boa, tão concisa, tão forte, que quando o Ibanez liberou, os pais não quiseram voltar. A gente ficou no online até o fim do ano. Olha só. Foi, eles não quiseram. A gente fez uma votação com Isso os no pais. ensino médio. E no fundamental também. Fundamental também? Os Também. pais não queriam voltar? Olha Também. só. Caramba! Porque estava funcionando tão bem, a gente estava conseguindo funcionar tão redondinho, que os pais falaram, não, pode continuar assim, a gente termina o ano. Nós tivemos mais de 75% dos pais que não quiseram voltar. Então a gente respeitou. Que incrível! Foi muito bom. No ano seguinte fizemos, né, 2021, foi um ano muito difícil. A gente começou o ano, foi bem difícil, porque eu estava com 100 alunos a menos. E esse foi um episódio que me mostra como uma boa equipe faz a diferença dentro de qualquer instituição. Porque eu ia começar a semana pedagógica, era segunda-feira, eu estava com 100 alunos a menos do que eu precisava. E eu comecei a semana pedagógica falando para os professores, falei, gente, temos 100 alunos a menos. Se a gente não captar, vocês sabem que vai ter redução de turma e tal. Eles viraram para mim e falaram, Dila, então deixa que a gente vai trazer esses 100 alunos. Adia o início das aulas em uma semana e dá uma semana para a gente. E eles fizeram. Eles produziram filmes eles mesmos, faziam lives no Instagram, chamavam os alunos, ligavam para eles e nós conseguimos os 100 alunos que faltavam. E aí eu vi o que realmente é o poder de uma equipe quando a Sim. equipe toda trabalha em prol do mesmo resultado. E aí nós ficamos, então, e o colégio foi crescendo aos poucos. Quando foi no ano passado, ele estava com 730 alunos. E aí no mês de julho, eu falei, bom, ele era inovador, ele era revolucionário e ele era grande. Então eu já tinha cumprido a minha missão. Cumpriu a sua missão de Cumpri minha fazer missão. um colégio revolucionário, grande e inovador, né? Muito legal. Exatamente. E aí eu saí do IESB, passei 5 meses no Galois, foi uma passagem rápida mesmo lá no Galois, foi para fazer uma atividade com eles mesmo, né? E aí depois o Sérios me chamou e aí eu fui parar lá no Sérios porque eu achei a proposta muito parecida com isso que eu acredito. Uma escola humanista, uma escola acolhedora, uma escola que olha para o aluno como o aluno é, que não olha só para o resultado final que ele entrega. Legal. Né, que olha o aluno como um ser humano. Então, quando o Thiago Sampaio, que é, né, o nosso gestor maior, ele me chamou, eu gostei, eu fiquei encantada com a proposta do colégio. Eu falei, bom, é o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de trabalhar. Sim. E aí, por isso, eu aceitei a proposta deles. Legal. Vamos colocar logo do Sérios aí na televisão, se a gente tiver ali. Só ler aqui, ó, mandar um abraço pro Arisson Tavares, tá acompanhando aqui, ó. Se estiver acompanhando ao vivo, quiser mandar tua mensagem, tem muita gente aqui acompanhando. Você manda aqui no chat, tem que ser no YouTube, tá, pessoal? Quem tá acompanhando no Instagram, a gente não consegue acompanhar os dois aqui, os textos, mas se você entrar no YouTube, a gente consegue ler aqui. Mandar um abraço e deixou aqui, ó, a Universidade Católica de Brasília, realmente é uma instituição diferenciada, onde você teve parte da sua jornada ali. Exatamente. Muito bacana. Bom, Vamos para as perguntas lá do... vamos conhecer os sérios? Sérios, vamos? Vamos conhecer os Sérios. Você quer apresentar um pouquinho pra gente? Quer começar falando? Falo, porque assim... Olha o sorriso aqui, ó. Porque eu realmente gosto de onde eu estou e do que eu faço. Você tá lá há quanto tempo já? Eu entrei este ano. Ah, tá ok. O que também foi um baita desafio, porque o Sérios, ele está reconstruindo sua identidade, né? Ele passou por algumas modificações e ele é um colégio que está nesse processo de reconstrução da identidade. E aí eu fui trabalhar num colégio autoral, um colégio que cria as próprias O que soluções. significa? É a primeira vez que eu ouço isso. O que é um colégio autoral? Ai, isso... Olha, para quem gosta de criar, né? Vou contar um detalhe interessante só para vocês entenderem por que o Sérios, para mim, ele é tão magnífico. Quando eu fui pro IESB,
eu recebi uma proposta de uma outra grande escola aqui de Brasília. Aham. Essa outra grande escola me falou aquilo que todo professor sonha ouvir. Quanto você quer ganhar? Eu falei, nossa. É impactante ouvir essa frase, gente. Essa frase. Posso corrigir sua fala, professora de português? Todo mundo, né? Todo mundo quer ouvir essa. isso. É porque o professor tem menos possibilidade, né, gente? Mas aí, uma pessoa dessa escola, e um dia desse eu até contei isso pro dono da escola, ele falou, lembro quem é a pessoa. Essa pessoa virou para mim e falou assim, olha, mas aqui você não cria nada, aqui você só aplica. Na mesma época, eu estava na dúvida entre lá e o IESB. E o reitor do IESB me falou o seguinte, Dila, vai lá na Ceilândia, olha o prédio e imagina a escola que você vai poder criar. Então, essa foi a frase decisiva. Eu falei, bom, já sei para onde que eu vou. Uma escola que não existia, que não tinha aluno, que não tinha nada, mas que eu ia criar. Porque eu gosto realmente de criar. E o Sérios tem isso. Ele é uma escola autoral, onde a gente cria as soluções para as nossas questões, para as questões da educação, para as questões que a gente tem no dia a dia dentro de uma escola. Entendi. É uma escola que motiva o professor, inclusive, a criar propostas, a criar soluções. Vou te dar alguns exemplos, né? Hoje nós temos uma plataforma de correção de redação que foi criada por um professor que está no grupo, o professor Riema, e essa plataforma, ela atende a nossa escola, atende as escolas que a gente tem em Goiânia, atende escolas muito importantes de São Paulo, é uma plataforma maravilhosa, eu vi o trabalho sendo aplicado esse ano, os alunos cresceram, alunos que estavam com 780 de nota em redação, chegando a 960, 980, então é uma plataforma que proporciona um trabalho muito rico, realmente, em redação. Legal. O aplicativo que a gente usa na escola foi desenvolvido pela nossa empresa, então ele traz soluções. Esses dias eu pedi para eles, eu falei, gente, será que ano que vem não teria como ter um jeito do aplicativo me avisar quando o pai está chegando na escola? Eles já estão pensando nisso, então eu vou saber, olha, você está chegando para buscar a sua filha primeiro, você está chegando para buscar segundo, assim a gente já organiza as crianças, anda mais rápido, o pai espera menos. Peraí. Caramba! Você consegue saber quando o pai está chegando? Isso, o pai vai compartilhar a localização dele com a gente, eu vou saber qual vai ser o pai que vai chegar primeiro para poder buscar o filho, porque aí a gente já chama a criança, já deixa a criança ali. Isso é muito legal, né? Muito legal. Isso é muito legal. E na parte pedagógica, só para entender como é que é esse esquema, assim, geralmente as escolas têm o quê? Tem material didático que eles Sim. compram, que já vem tudo prontinho, né? Primeiro semestre vai dar isso em Sim. matemática, isso em português, isso em biologia. No caso de vocês têm esse material didático também ou é tudo material próprio? Nós estamos construindo material da educação infantil, inclusive eu e a professora Larissa Lauá seremos as autoras. A gente já construiu uma parte agora no ano de 2024 e a gente tem aí, inclusive até o finzinho do ano, para a gente construir todo esse material para o ano que vem. Legal. Então toda a educação infantil e primeiro ano será nosso. O material a partir do segundo aninho é do SAS, o Sistema Ari de SAS. Só que tem um detalhe, no nosso caso ele teve que ser personalizado. Como a gente tem uma metodologia própria, como a gente tem um sistema de ensino que a gente desenvolveu, então eles tiveram que se adequar a isso. Então, mesmo usando o material de um outro sistema, ele tem que se adequar àquilo que a gente acredita que seja necessário naquele momento. Muito bacana. Muito Eu legal. preciso saber, entender aqui. Hoje vocês você está com quantos alunos lá hoje? Hoje nós estamos com 330. 330. Isso. Só para quem está acompanhando aqui, tem muita gente que acaba acompanhando, até para Sim. poder aprender, tem muita gente da área da educação que acompanha. Eu vou voltar num detalhe aqui, que não é um detalhe, isso aqui é gigante. Quando a gente fala dessa questão, o pai está chegando, e eu sei que ele está chegando, a primeira coisa que a gente vê aqui é a personalização da educação. Sim. Que talvez seja um dos grandes desafios que a gente tem hoje em dia, né? E aí, uma coisa importante, nós fazemos parte de um grupo que tem mais 2 escolas em Goiânia. A gente tem o Átrio, em Goiânia, e o Educandário, Vila Boa. Essas 2 escolas têm um número fabuloso de alunos. Juntas, elas somam quase 2.000 alunos. Caramba. Dila, por que os Sérios não têm esse número de alunos? Justamente por isso, porque os Sérios, a proposta dos Sérios é ser mais personalizado. É fazer esse atendimento mais individualizado mesmo. Dila, isso quer dizer que cada aluno vai ter um sistema de ensino para ele? Não. Quer dizer que eu vou olhar para as necessidades de cada aluno. Eu sempre digo para a minha equipe, não é a gente fazer o que o pai quer, é a gente fazer o que o aluno precisa. Então a gente consegue atender dentro daquilo que o aluno precisa. E eu vi isso esse ano assim de uma forma muito muito viva. Inclusive eu falo que não foi uma coisa que eu levei para os Sérios, é uma coisa que o Sério já tinha, que vem da cultura dos Sérios, isso de olhar para o aluno de forma tão individualizada, de dar ao aluno o que ele precisa. A gente tem uma aluninha maravilhosa que está com um probleminha muito sério de coração e a gente montou todo um esquema para poder atender essa aluna de forma que ela não se sentisse fora da escola, mesmo às vezes não estando dentro da escola fisicamente.
A gente tem alunos que têm alguma necessidade especial de educação, a gente procura como atender. Chegou ao ponto de a gente montar uma sala de recursos dentro da escola. Hoje, eu creio que nós sejamos talvez a única escola particular de Brasília que tem uma sala de recursos própria. Quem tem sala de recursos é a Secretaria de Educação, né, para atender os alunos com qualquer tipo de necessidade, sejam de altas habilidades, superdotação, sejam alunos neuroatípicos. Então, hoje nós temos uma sala de recursos que trabalha com esses alunos. E ela trabalha como? Desenvolvendo habilidades. Então, eles não vão lá para fazer mais exercício de matemática, mais exercício de português. Eles vão lá para desenvolver projetos dentro daquilo que eles querem. A gente tem um aluninho que está construindo uma bobina de Tesla. Tudo bem que ele derrubou Uma energia. bobina de Tesla. Uma bobina de Tesla. Ele derrubou energia semana passada do prédio, mas tudo bem, a gente gostou do mesmo jeito. Ou seja, é pra Né? valer. É para valer, não é brincadeira. A gente está realmente desenvolvendo projetos com eles. Bobina de Tesla. A gente pensa em Tesla hoje é no carro, né? Mas Tesla era um físico, né? Famoso no começo do Exatamente. século que Que rivalizava com Edison, né? com o Thomas Edison. Aí essa bobina do Tesla é aquele negócio que fica a carga elétrica voando Sim. Que legal, hein? Pois é, e a gente tem isso. E ele tá prestes a conseguir fazer isso? Tá. Com que Olha idade? só. Ele tá no 7º aninho, ele tem 12 anos, por aí. Que legal, hein? Não, e a gente tem vários outros projetos que eles Não, desenvolveram. e é isso que é legal, porque às vezes a gente. É um problema que a gente tem na educação. A gente conversa com todo mundo que vem aqui, ele cita esse problema, né? Que existe uma forma na educação que a gente tem que seguir, e aí tem aquela prova que a gente tem que passar, e aí todo mundo tem que ficar naquele modelo. Mas a gente, para fazer uma educação significativa, que é o que o Colégio Ceres vem fazendo, às vezes a gente precisa que os alunos tragam as aspirações deles e desenvolvam as habilidades que são deles, personalizadas, né? Exatamente. Isso é um excelente exemplo. Pô, o menino Excelente. na 7ª série tá fazendo já uma bobina de Tesla, que é uma coisa que, sei lá, os alunos de engenharia elétrica da UNB estão querendo fazer também, não sei nem se conseguem fazer, né? Não, isso é tão interessante assim, porque é você dar ao aluno o protagonismo. É uma coisa que a gente precisa entender, sabe? O professor, ele é extremamente importante como mediador do conhecimento. Porque, sejamos honestos, hoje, você entra no YouTube, você tem 10 mil aulas sobre qualquer assunto, muito mais interessante do que a gente é capaz de dar dentro de uma sala de Sim. aula. Então, dentro da sala de aula, o papel principal de um professor é ser o mediador do conhecimento que o aluno vai adquirir. Exatamente. E aí você tem que dar o protagonismo para o aluno. Ele tem que ser o autor daquilo ali, não tem mais que ser o professor. Não sou eu que digo o que ele é capaz ou não de fazer. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo para toda escola que eu vou, que eu trabalho para que o meu aluno seja tudo o que ele quiser ser. Então, se ele quiser ser um médico, a gente vai trabalhar para que ele seja aprovado no vestibular de medicina, para que ele consiga isso. Mas e se ele quiser ser, sei lá, não estou desmerecendo um professor, né? Mas se ele quiser ser um professor de língua portuguesa, vamos trabalhar para que ele seja o melhor? Não, mas, Então- mas eu vou fazer uma provocação. Até o cara que vai ser médico, primeiro ele tem que passar na prova. Tá, tem que aprender a fazer a prova. Mas e depois que ele virar médico? Será que ele não tem que ser curioso para E ir aí, atrás do problema, para você a humildade, falou, para entender que ele pode estar errado enquanto ele está fazendo o diagnóstico do paciente? Tem outras coisas que vão também para o médico. Você falou uma outra coisa que a gente trabalha muito. Inclusive, lá no Sérios, a gente tem um trabalho socioemocional muito rico. Ano que vem, a gente vai trabalhar com um socioemocional que também é nosso, foi construído dentro da nossa empresa, dentro do nosso grupo, que é o Versar. Porque o socioemocional hoje, ele é muito importante. Sabe, a gente não pode olhar para o aluno, como eu disse no começo, só como o resultado que ele vai te dar. Se ele vai ser uma aprovação no Enem, no PAS. Eu tenho que saber o seguinte, meu aluno quer ser médico, eu vou fazer com que ele entre na faculdade. Honestamente, se ele vai ser o primeiro colocado ou o último da lista de aprovados, isso é indiferente. Desde que ele seja aprovado, a diferença vai estar no tipo de profissional que ele vai ser. Exatamente. E isso a gente constrói trabalhando muito o socioemocional do aluno, trabalhando as oportunidades que ele tem de convivência, de experimentação dentro da escola. Lá no Sérios, por exemplo, esse ano nós trouxemos 300 e poucos alunos de 47 países diferentes para fazer a Olimpíada Internacional de Linguística dentro do Colégio Sérios. E os nossos alunos do colégio receberam esses alunos de Que outros legal. países. Como que eles foram lá? Era algum intercâmbio com outra escola? Todos os anos acontece essa Olimpíada, é a Olimpíada Internacional de Linguística. Ela é uma das Olimpíadas do Conhecimento, então a Olimpíada de Linguística ela é feita por um instituto que também é do nosso grupo, o Instituto Verteri. E aí, este ano, a culminância, cada ano ela é em um país diferente. Este ano a culminância foi do Brasil,
Exatamente aqui em Brasília. Então, nós aproveitamos para poder sediar um pouco dessa Olimpíada. Aí vocês sediaram a Olimpíada Sim, lá no Sérios. alguns dos eventos da Olimpíada foram, Que né, legal. lá. Inclusive, nós fizemos uma festa junina para que eles pudessem conhecer a nossa cultura. Muito Para que legal. eles tivessem um pouquinho da nossa cultura. Mas o mais legal foram os nossos alunos recepcionando esses alunos estrangeiros. Eles conversando com eles, eles conhecendo cultura, eles dando aula para eles. Eles fizeram aulas de RPG, de dança, de música. Gente, foi tão surreal, foi tão surreal. E lá no Colégio Sérios, a gente também tem uma coisa, que a educação, ela é de todos. Ela não é só a Dila que pode dar aula, um professor. Lá, um aluno pode dar aula. Um pai pode dar aula. Nesse evento, por exemplo, que a gente teve, um dos nossos funcionários dos serviços gerais, ele é mestre de capoeira. Então, ele e o grupo dele de capoeira deram aula. E olha que interessante, aí o pessoal do Japão ficou tão apaixonado que eles foram para o Japão, depois mandaram uma mensagem para eles pelo Instagram e, por um acaso, tinha um mestre de capoeiras dele no Japão. A Olha. galera do Japão está tendo aula de capoeira lá. Uma coisa que começou aqui no Sérios. Ah, Olha o tanto que a gente... Eles gostaram tanto que eles viram aqui que foram fazer Isso. capoeira lá no Lá Japão. no Japão. Olha só, Olha que coisa. E assim... vê a globalização acontecendo aí, né? Exatamente. Se acha capoeira hoje em dia é lá no Japão. E aí, nesse dia, por exemplo, a gente teve um aluno, a gente tem um cursinho para vestibular dentro do Sérios, que também tem uma metodologia própria, que foi criada pelo professor Paulo Pérez. E aí, um aluno desse cursinho estava dando aula de RPG para o pessoal estrangeiro. Ele já O que dava que é aula. RPG? O jogo. Né? Ah, é de videogame mesmo. É tá. o jogo. é, tipo, né? é tabuleiro. Sei, Não é, não. não é É tabuleiro. videogame, é tabuleiro. Ah, o tabuleiro, sei, É sei. um jogo bem de- antes do videogame. É que eles criam toda uma contextualização. Sim. Muito Por legal. que a gente tinha RPG As crianças na adoram, escola? né? É. Por que a gente tinha RPG na escola? Na parte da tarde, os alunos dos Sérios, eles têm uma complementação que ajuda eles a serem mais, a poderem desenvolver mais essas habilidades. Então, na parte da tarde, a gente tem várias atividades, esporte, inglês, e a gente tem os clubes, tem clube da música, clube da gastronomia, né? Já um pouco dentro do que o Sério já fazia, juntou com a minha bagagem, a gente fez isso. E aí, um aluninho do 6º aninho, a coisa mais linda, ele me pediu no comecinho do ano, ele chegou na porta da minha sala e falou assim, a gente pode ter clube de RPG? Por favor, por favor. Legal. Falei, gente, mas eu vou atrás de alguém. Meu filho é especialista em RPG. Olha. E meu filho é aluno do pré-vestibular. Eu falei, você vai dar aula e não vai cobrar nada, hein? É voluntário. Tem Legal. que ser voluntário. E aí meu filho foi realmente voluntário o primeiro semestre inteiro, porque era o que um aluno queria. Era uma necessidade daquele momento. E foi muito bom, porque acabou que esses aluninhos do clube de RPG, eles acabaram se unindo, fazendo um grupo de amizade, socializaram muito. Hoje eles são um grupinho que anda junto pela escola, é bem bonitinho. Não, essa né? galera dos RPG, se a gente volta pra trás no tempo que a gente era da faculdade, sempre são os melhores alunos. Os nerds do é os RPG ali. nerds. É, Aí, Edson, eu vou falar uma coisa. Para mim, todos são melhores, porque, por exemplo, a gente tem um aluno que teve um pouco mais de dificuldade em alguns conteúdos, mas que se saiu maravilhosamente bem na gastronomia. sim. Então, ele encontrou o talento dele, ele encontrou a inteligência dele. Então, para mim, ele é o melhor naquilo ali e a gente entende isso, né? E isso é uma coisa que hoje a educação precisa entender. Vocês falaram muito bem. A gente prepara o aluno para passar numa prova, mas a gente tem que preparar o aluno para ele descobrir o que ele tem de melhor. Sim. Porque ele vai ser um profissional, ele vai entrar no mercado de trabalho. E eu sempre falo para ele, gente, acordar todo dia de manhã, pegar trânsito, enfrentar dilemas profissionais, isso é muito cansativo. E se você ainda tiver um trabalho que não te alimente, Sim. você vai ser Ah, infeliz. quanto médico mal-humorado a gente já encontrou no nosso dia a dia, assim. É difícil? Exatamente. O professor Andrei tá mandando mensagem aqui, ele botou assim, achei que o RPG era reeducação postural global. Seu fisioterapeuta, ele mandou uma pergunta aqui, Dila. Dila, você acha que hoje existe uma busca maior por um ensino que leve o aluno a ter uma perspectiva ampla a respeito da educação, até mesmo no sentido de buscar oportunidades fora do país? Então, quando eu comecei a trabalhar nas editoras, foi que eu descobri como o nosso mercado está bem dividido. A gente tem um público, inclusive o público dos Sérios. Um dos programas que a gente tem é o programa de internacionalização. Uma aluna nossa foi agora, em agosto, ela foi aprovada em uma das Ivy Leagues dos Estados Olha que Unidos, legal, na qual Dartmouth delas? College. Que legal, Data. Vai fazer engenharia ambiental. Ela foi para lá agora, então a gente trabalha para que o aluno possa ir para fora. Ano que vem nós temos 2 alunos indo fazer intercâmbio, né? Então a gente tem realmente uma preparação disso. Então hoje a gente tem sim, a gente tem uma parte do mercado que quer que o aluno tenha uma visão mais ampla.
que os pais procuram isso para os filhos e os próprios filhos. Mas a gente ainda tem uma parcela bem tradicional, que acredita nos empregos mais tradicionais, que acredita no mercado mais convencional. Eu ter passado pelo IESB, para mim, foi muito enriquecedor por isso, porque a professora Eda, ela é fantástica, ela traz cursos que ninguém traz. Inteligência artificial ela colocou no IESB quando ninguém estava falando de inteligência artificial. Né? E aí hoje a gente tem esse boom da inteligência artificial. E eu sempre, quando eu conheci esses outros cursos, eu sempre mostrei isso para os alunos. A gente tem várias possibilidades, escolha a sua e siga o seu caminho. Sim. Mas a gente ainda tem uma parcelinha do mercado que quer um ensino mais tradicional. Ainda bem que a gente está ampliando, os pais estão ampliando esse olhar e entendendo que a felicidade do filho, ela vem antes de uma escolha profissional baseada apenas na conquista financeira, na posição, no status que isso dá. Não, mas até nisso, na conquista financeira, né? Eu vou voltar um passo para trás. Você falou uma coisa que eu fiquei intrigado. Foi assim, às vezes a gente tem que oferecer o que o aluno precisa e não o que o pai quer. E às vezes a gente encontra nos pais alguns paradigmas ainda quanto à educação. Eu ouço isso também de outros diretores de escola. O que você acha hoje que, assim, que é uma coisa patente que você observa, assim, que o pai está observando de uma forma, só que você está vendo que o aluno está precisando de uma coisa, de uma outra direção? Vou te dar um exemplo prático. Eu estava conversando há um tempo atrás com uma mãe, que não era dos sérios, mas era uma mãe de aluno, conversando comigo e tal. E aí eu falei essa minha frase. Eu falei, gente, ela falando assim, que adora que o colégio não seja conteudista, porque um colégio que é focado só em resultado pressiona muito o aluno para passar na prova e tal. Eu falei, exatamente. Eu acho que eu tenho que colocar o aluno dentro da universidade. Se ele quer, eu tenho que colocá-lo lá. Não interessa se ele vai ser o primeiro ou se ele vai ser o último. Na hora que eu falei isso, ela virou e falou assim, não, a nota importa muito. Ou seja, ela quer que a escola não pressione, ela quer que a escola não cobre resultado, mas ela quer o resultado. Então, os pais, eles têm ainda essa adversidade dentro deles, sabe? Você achar que o resultado, ele é só uma nota, que ele é um número. E o resultado, ele é muito maior do que um número. É porque o número é fácil de medir. Exatamente. Você não vê outras competências. Vou dar um outro exemplo até do nosso colégio. Tá? Esse ano, por exemplo, a gente tem lá o Sério Social, que é um serviço que os alunos organizam para a gente fazer ações sociais. Inclusive, agora a gente está com um programa de cartinhas de Natal. Quem quiser adotar uma cartinha de Natal, a gente tem várias, de uma associação que a gente adotou. Tá? Então, quem quiser pode pegar uma cartinha de Natal com a gente lá no Sérios. E esses nossos alunos, eles fazem vários programas. Esse ano, por exemplo, eles fizeram a maior arrecadação da história do colégio para doações de alimentos para comunidades carentes. Gente, isso é uma coisa que é muito mensurável. Olha o que a gente trabalhou: solidariedade, empatia, cooperação, colaboração. Mas isso não está expresso num número. Eu não consigo te dizer que essa ação deles, de 0 a 10, qual foi? Para mim foi 10. Mas às vezes o pai não vê isso como um resultado porque não sai lá no boletim. E são competências muito importantes até para retorno financeiro. Se você for pensar... Exatamente. As habilidades que você precisou para ser diretora quando você virou diretora pela primeira vez, eu tenho certeza que empatia, solidariedade, todas essas coisas que você falou aí, também entram em ser um bom diretor. Exatamente, exatamente. Esse ano a gente participou da Bio. A Bio, ela é uma Olimpíada, nós participamos de muitas Olimpíadas do Conhecimento. Esse ano nós tivemos mais de 72 medalhas em Olimpíadas do Conhecimento. Ela acontece aqui em Brasília? Não, a Bio acontece em Londres todos os anos. Ela é uma Olimpíada de língua inglesa só para países não falantes de língua inglesa. Então, eles se reúnem em Londres, eles ficam 15 dias e aí eles vão competir entre eles, né? Nós já ganhamos, nós fomos a primeira escola brasileira a ganhar a Bio. Ganhamos em 2022. Vocês fazem remotamente ou Não, os eles adolescentes vão para lá? Eles vão para lá, eles ficam 15 dias em Londres. Que bacana. É muito legal. E aí, esse ano eles foram, nós não ganhamos o prêmio maior, mas nós ganhamos um prêmio que para a gente foi muito importante. Os outros países nos deram o prêmio de melhor fair play, que nós tivemos legal. o melhor jogo, né? Ou seja, eles nos viram como os mais honestos, os mais corretos, os mais colaborativos. Isso é um dado que você não mensura em números. Mas que quando você tem esse tipo de reconhecimento, ele é magnífico, ele é muito importante. Sim. Então, assim, nós temos dados em números, Dila, mas o colégio não tem dado em número? Temos, nós fomos um dos melhores colégios do Enem, de novo. Ano passado a gente ficou em 4º lugar na posição do Enem, esse ano ficamos em 6º.
A gente está ali sempre entre os 10 melhores, mas a gente também tem essas outras ações que mostram o tanto que esse lado do socioemocional, que esse lado do social dos alunos tem sido bem trabalhado. Sim. Porque, ao mesmo tempo, né, voltando aqui como chapéu de pai, eu quero que minha filha seja incentivada a fazer coisas, ser boa, né, nas Sim. coisas. Eu quero que ela vá bem em matemática, eu quero que ela aprenda português, eu quero que ela tenha as habilidades de saber a história, né, e aquelas coisas todas. Mas, ao mesmo tempo, esse desenvolvimento humanístico, se é que a gente pode chamar dessa forma, também é muito importante. Como é que você equilibra as duas coisas no Colégio Sérios? A gente equilibra da seguinte forma, eu sempre falo para os pais, nós não somos uma escola conteudista, nós somos uma escola de conteúdo forte. Você tem que... Qual que é a diferença? A diferença é que eu ensino com qualidade suficiente para garantir que o meu aluno vai ter o resultado na prova que ele precisa. Porque, às vezes, eu não estou dizendo que outras escolas não ensinem com qualidade, é porque a gente prioriza tanto, às vezes, em outras escolas, outras coisas, que o resultado da prova, da nota, fica um pouco aquém. Lá no colégio, a gente equilibra isso. Né? Então, no período da manhã, a gente tem as aulas regulares, as aulas são muito bem pensadas, são muito bem elaboradas. Esse ano, por exemplo, os professores estudaram junto comigo a aprendizagem significativa, para que no ano que vem eles possam dar mais aulas práticas, mais aulas diferenciadas para os alunos. Eles estão construindo soluções para o dia a dia. Vou dar um exemplo para vocês. O professor de física, inclusive meu filho, é aluno da primeira série do ensino médio, teve que fazer esse trabalho. Ele desafiou os alunos a jogarem um ovo de 16 metros de altura e esse ovo chegar inteiro usando só as leis da física. Ele tinha que chegar inteiro lá embaixo. Pode jogar na água ou não? Tinha que usar as leis da física. O que você ia Mas pior que fazer... até na água ele deve quebrar, né? Se a gente Pois for é, parar por causa pra do pensar. impacto. Mas o meu filho e o amigo dele conseguiram. Conseguiram? Conseguiram. Olha só. Eles fizeram... O que eles fizeram? Eles colocaram ele dentro de um recipiente e colocaram um monte de balões, de bexigas, né, em volta e jogaram. Genial. E ele chegou inteiro lá. Mas olha só quantas leis da física eles tiveram que estudar para isso. Eu vi as horas que ele passou assistindo. Ou seja, a matéria que é dada ali na cadeira, dentro da sala de aula, começou a ter um sentido, um valor muito maior. Exatamente. É muito mais bacana ir para aula de Só física essa agora. pergunta já me deixou curioso. Tava pensando que vai ter que jogar na água. Tá? Imagina os alunos como é que ficaram, né? Gente, eu como mãe, eu achei... Primeiro como diretora, quando os dois professores de física, o João Paulo e o Lucas, chegaram na minha sala e me falaram, eles querem transformar isso numa Olimpíada de Física Prática, tá? Em que todas as provas os alunos vão ter que resolver assim. Legal. Eu falei, excelente. Uma escola autoral é isso que eu quero. Aí você lembra. O aluno realmente pensa naquele... Exatamente. E Aí quando ele esse... pensar a lei de Newton, ele vai pensar naquele balão caindo junto com o ovo lá e tudo vai fazer sentido para ele. Isso é o princípio da aprendizagem significativa. É aprender com significado. É aprender com sentido. Você aprende de uma forma que você vai lembrar. Ah, que presente isso. Não é? Isso é maravilhoso. Esses dias os espetáculo. meninos do ensino médio... Ai, foi nojento, mas foi uma aula legal. Eles abriram olhos de porco, gente. Tá? Eles foram, acho que era o sistema óptico, eles estavam estudando alguma coisa assim. Abriram olhos de porco. Ah, é olho. Porque você falou óleo, eu achei que era óleo, mas é olho, o olho mesmo do olhinho, porco. Olhinho. Isso, É gente. professor de português, tá? É. Tá, olha isso. Olhos. É verdade. Não dá pra brigar aqui, né? Aula de É muito- oftalmologia de porco. Agora pensa se esse aluno vai esquecer essa aula. Nunca mais da vida Não dele vai, ele de esquece. jeito nenhum. E a gente, assim, Nunca mais. como a gente... Eu sou pai, o Edson é pai também, você é mãe. A gente fica muito feliz. Sim. Você que está acompanhando a programação aqui, é muito importante você compreender, se por acaso você não for pai, ou até às vezes você é, mas não tem... Às vezes você não tem dados nas suas mãos. Né? Então, o volume de adolescentes, pré-adolescentes com depressão, com ansiedade, infelizmente o número de suicídios nessa idade vem explodindo. Sim. E comumente isso está associado à falta de sentido. Exatamente. Imagina você ir para uma carga gigantesca de conteúdo, como é o nosso ensino, e você não encontrar sentido nenhum para isso. Mas vocês, nos detalhes, têm buscado dar sentido. E isso a vida fica mais gostosa de se viver. Sim. Isso é espetacular. Não, e não só nessa parte de conteúdo, vai além. Quando eu falo do nosso socioemocional, né? E aí, de novo, não é uma coisa que a Dila trouxe, é uma coisa que já era cultura dos sérios. Eu fiquei muito impressionada com muitas coisas. E os professores têm muito esse olhar. Tanto que o programa Versar, que a gente vai trazer ano que vem para dentro da sala de aula, a gente não vai ter um professor específico para socioemocional. Esse mediador, que a gente vai chamar de mediador do socioemocional, ele vai trabalhar junto com os professores de outras disciplinas. Por quê? O professor que está ali no dia a dia,
ele vê o aluno que está ansioso, ele vê o aluno que está triste. Esses dias, por exemplo, o professor de história do sexto ou nono ano, ele parou uma aula porque ele viu a necessidade de falar sobre ansiedade. Olha Gente, que professor legal. de história falando Olha sobre aí. ansiedade. E aí, por isso, inclusive, a gente achou que o Versar casa muito com a nossa filosofia. Ano que vem, esse mediador vai entrar junto com esse professor. O professor viu essa necessidade na sala de aula. Ele vai falar, gente, preciso de um trabalho sobre ansiedade em tal série. Esse mediador entra junto com ele. Olha a personalização de novo. A gente vai trabalhar o que cada série precisa, o que cada turma precisa. Que legal. Não o que a gente acha que é mais importante naquele momento. Né? E mais aí a gente vai além, a gente vê que os nossos professores também, e isso é uma coisa que a gente fala com eles, que a gente pede, que eles tenham esse olhar, que eles saibam olhar além da sua disciplina. Né? E isso acontece muito, eles saem da sala de aula, passam na minha sala e falam, Dila, dá uma olhadinha em tal aluno hoje, porque eu achei que ele não estava muito bem. Olha a O professor, personalização aí, pessoal. ele não Legal. precisa ter o tempo, ele não precisa gastar o tempo dele de ir lá e falar com você, mas ele avisa para mim, ele avisa para orientador, ele avisa para psicóloga, Legal. ele avisa para as pessoas que podem fazer isso, né? E aí voltando àquela sua pergunta, quando você ensina com sentido, quando você ensina de uma forma mais leve, ele vai aprender. E hoje o mais importante é que ele tenha conhecimento, não que ele tenha decorado fórmulas, números, mas que ele saiba aplicar o conhecimento. Exatamente. Então é onde a gente garante que ele vai ter um conteúdo forte, ele vai aprender o conteúdo, mas sem perder isso que a gente precisa, que é trabalhar outras habilidades do aluno. Exatamente. Espetacular. Muito bom. A gente tem 3 minutinhos. Já passou tanto? Nossa! Como diz na minha terra lá, avua o tempo aqui. Tem a pergunta do nosso patrocinador, né? Ah, é, tem a pergunta do patrocinador. Vamos Sim. trazer a pergunta do patrocinador aqui. A GatTech, nosso patrocinador. A GatTech é uma empresa que faz soluções educacionais. E a gente sempre traz uma pergunta voltada à tecnologia, né? Sim. Como é que você vê, qual que é a importância que você vê hoje para a implementação de tecnologias para a escola, como a escola Sérios hoje? Hoje eu vejo que a tecnologia dentro da escola, primeiro de tudo, gente, ela tem que ter um papel de ser colaborativa com o professor. Ela tem que facilitar muito a vida do professor. A gente viu muito bem na pandemia que nenhuma tecnologia substitui um professor. Então, quanto mais a gente puder trazer soluções que facilitem a vida do professor, mais tempo ele vai ter para pensar numa aula bem elaborada, numa aula divertida, diferente. Então é muito importante que hoje as empresas, e por isso nós, como Escola Autoral, a gente pensa sempre em soluções para o nosso próprio dia a dia, elas pensem nisso, em como eu vou facilitar a vida de quem está ali. Porque é essa pessoa que vai ser o mediador do conhecimento. Muitas vezes a gente está voltado para a tecnologia para o aluno, mas a gente esquece que a pessoa que está na ponta, ela precisa desse suporte. Então eu, como diretora, como professora, para mim isso é muito importante. Eu preciso de soluções que deem ao professor tempo para que ele faça as outras coisas que hoje ele não tem tempo, porque ele não tem soluções para isso. Que é o quê? Por exemplo, estudar, pensar, criar. Né? E soluções que tragam até justamente isso, algumas oportunidades de criação, de elaboração e ideias para o dia a dia do professor. Perfeito. Então, para você que está na escola procurando tecnologias para facilitar a vida do professor, a GatTech tem todas as soluções que você precisa e também é gerida por professores, né? Então, o próprio dono da GatTech é um professor e tem aí todas as condições de ajudar nesse processo de implementação da tecnologia. Bom demais. Dila, a gente vai para o nosso fechamento aqui. Queria abrir esse momento para palavras finais, por gentileza. Então, eu vou terminar com o mote da nossa campanha desse ano, que quando eu vi, eu fiquei super emocionada, porque eu estava escrevendo a proposta pedagógica de 2025 do colégio, uma proposta agora que a gente está consolidando aí para, no mínimo, os próximos 5 anos do colégio. Quando eu vi o que o nosso marketing tinha pensado, eu fiquei muito emocionada, né? A nossa diretora de marketing, Flávia Mitchels, a gente trabalha junto já tem um tempo, ela sempre consegue captar aquilo que eu estou pensando naquele momento para a escola. E o Colégio Sérios é isso, ele é uma escola que te prepara para tudo, porque quando a vida pedir, você tem que estar preparado. E é isso que a gente vai fazer. Ah, que legal. Muito bom. Vamos deixar os contatos aqui, quem quiser conhecer, quem está no momento tão importante, que é o momento de você escolher a escola que seus filhos vão estudar.
Vale a pena demais. Eu tô encantado aqui. Dá um pulinho lá nas séries. Como é que o pessoal faz? Bom, o Colégio Séries fica na 902 Sul, inclusive dia 7, sábado agora. Nós estaremos abertos de 9 a 1 da tarde para quem quiser ir conhecer o colégio, tá? Para poder viver uma experiência, a gente chama de Séries Experience, que é o dia de viver experiências sérios, que vai poder ver a gente na gastronomia, vai poder conversar com os professores. Mas se não conseguir, pode nos chamar pela nossa rede social, pelo Instagram, @Colégio Sérios, que nós entramos em contato, nós marcamos uma visita, a gente faz questão de mostrar essa escola com muito carinho para todo mundo que quiser conhecer. Perfeito, Demais. muito bom. Exxon Agatti. Fiquei com vontade de conhecer o Colégio Sérios. Muito bom. Mas, pessoal, quem quiser ver esse episódio e todos os outros do Gigantes da Educação, confere lá no nosso canal no YouTube, Gigantes da Educação, e também no Spotify, a versão em áudio. Se não estiver no trânsito, se quiser escutar esses podcasts, vai lá, que esse episódio com a Dila vai estar lá no Spotify também. E, é claro, tem nosso Instagram, que é só procurar Gigantes da Educação, tudo junto. Maravilha, maravilha. Dila, a gente fica muito feliz que você está aqui. Para mim, um dos termômetros para saber a qualidade de uma escola é quando outros educadores escolhem colocar ali seus filhos. Sim. Uma grande amiga nossa, que é a Patrícia Casa Santa, que é proprietária da Escola Sempre, que fica lá no Lago Norte, que tem um nível de exigência absurda em relação à educação, tem uma visão toda tem própria. Ela escolheu o Colégio Sérios para colocar seus 2 filhos, como ela os chama, seus... como é que ela fala? Seus esquisitinhos que ela chama. Oh, eles são dois maravilhosos, eles são lindos, os dois, tá? Que é o Joaquim E a Helena. e a Eles são Helena. maravilhosos. Joaquim é um músico incrível, Um encantador. amante dos Beatles. Exatamente. Já entrevistei ele aqui. Ele é incrível. Que bacana. Dila, muitíssimo obrigado. A gente vai se despedir aqui da Dila Lira e também do nosso querido Exxon Agatti. E até eu vou embora. Porque agora quem vai assumir a bancada aqui é a Karina Viana. Karina Viana, ela é CEO da Fábrica de Autoridades. Uma empresa que te posiciona muito bem nas redes sociais, aumenta muito a tua visibilidade. E a Karina Viana está com a gente aqui toda quarta-feira, às 11h30. E hoje ela traz uma convidada muito especial. Ela está trazendo que é a Nayara Machado. A Nayara Machado, ela é produtora e influenciadora do Infância Noroeste. Vocês vão ter que ouvir para poder entender. O tema da conversa é o poder do marketing de influência. Talvez hoje seja o marketing mais poderoso de todos. Senhoras e senhores, diretora do Colégio Sérios, Dila Lira e nosso querido Exxon Obrigada, Agatti. gente. Obrigado, Léo. demais. Obrigado.